guerra, morte, peste e fome. A hora da reunião dos 4 Cavaleiros do Apocalipse está finalmente chegando. Fala pessoal, eu sou Marcelo e sejam todos bem-vindos ao nosso vídeo pós-capítulo 56. Um capítulo que confirma muitas teorias e suposições. E a gente vai comentar sobre tudo que ele confirmou depois da vinheta. E se eu pudesse mudar o título desse capítulo, seria com certeza para confirmações. Pois além de finalmente confirmar o Tristan como um dos 4 cavaleiros, como a gente já esperava, ele também confirmou de quebra o Lancelot. Mas antes da gente comentar da reunião dos 3 e também do que aconteceu com o 4º, vamos debater sobre alguns pontos importantes. Pois esse capítulo começa nos mostrando que o Percival, sem os seus amigos, não tem acesso à sua magia. E essa conexão que existe entre ele e seus amigos aparentemente não está sujeita à distância, e sua magia fica mais forte quando eles acreditam nele. Mas por outro lado, se seus amigos estiverem muito fracos ou inconscientes, ele basicamente não terá mais combustível, ou seja, ele não vai mais poder criar seus minis Percival, curar as pessoas ou criar lâminas de magia. E isso acaba de uma certa forma sendo um meio do Nakaba limitar os poderes do Percival. A esperança de outras pessoas lhe dando poder é um conceito viável, mas eu sinto que isso deveria amplificar seus poderes existentes ao invés de ser a única fonte de sua magia. Portanto, essa dependência pode se tornar uma grande desvantagem para o Percival, até que o mesmo consiga contornar isso futuramente, o que deve certamente acontecer. Mas ao mesmo tempo, me veio na mente uma possibilidade bem interessante. Saca só, tudo indica que a magia do Percival consiste na manipulação vital, ou seja, ele drena a força vital de um fator externo para usar sua magia. Portanto, quando seus amigos acreditam no Percival, depositam sua esperança nele, eles não estão apenas ativando e alimentando a sua magia através da esperança, mas sim, mesmo que de forma inconsciente, tendo sua força vital drenada pelo Percival. A gente não viu ainda aparentemente nenhuma consequência disso até o momento, mas pode ser algo que só venha se manifestar com o tempo, podendo chegar a uma grave consequência: a morte dos seus amigos. E isso que o Percival fez com o braço do Xion pode estar relacionado a tudo isso que eu acabei de dizer. Pois apesar de eu acreditar e até mesmo parecer que a manifestação que vimos acontecer quando o Percival foi tomado pelo desespero, onde ele simplesmente ficou muito mais forte e pôde drenar a vitalidade do braço do Xion com apenas um toque em poucos segundos, fosse o oposto da sua magia Hope. Mas se na verdade o Percival estava apenas nos mostrando uma consequência daqueles que têm a sua vitalidade drenada pela sua magia. Ou seja, o que a gente viu acontecer com o Xion é o mesmo que acontece com seus amigos, mas no caso deles, num processo numa velocidade muito mais lenta, quase que imperceptível. Sim, eu disse quase, porque o Nakaba pode ter nos deixado uma dica de que isso está acontecendo. Para entender, vamos voltar lá no 2º capítulo, onde um estranho fenômeno acontece e Donnie acaba perdendo parte do seu cabelo. E até hoje, após 55 capítulos, o Donnie ainda continua do mesmo jeito. Parece que não cresceu nem um fio sequer neste lugar. E eu sei, que o tempo aqui dentro é muito relativo e é quase impossível saber quantos dias se passaram. Pode ser que nesses 56 capítulos, tudo que a gente já viu acontecer, aconteceu em apenas 2, 3 dias. Isso explicaria o porquê dele estar exatamente assim ainda. Mas de toda forma, eu não acho que o Nakaba fez isso gratuitamente.
deve ter sim um motivo. E faz muito sentido seu cabelo não crescer absolutamente nada, já que ele está tendo constantemente sua vitalidade sendo drenada. E em algum momento eles vão descobrir isso, e pode até mesmo chegar a um ponto onde o Percival terá que decidir entre salvar o mundo ou os seus amigos. Pois se ele continuar usando a sua magia, eles não irão resistir. Mas claro, uma forma de contornar isso vai ser dele criar uma conexão com mais pessoas, onde ele possa drenar somente o necessário de cada um para poder usar sua magia. No entanto, para ficar cada vez mais forte, ele vai precisar drenar muito mais vitalidade. E esse é um assunto bem interessante com muitas possibilidades, e a gente vai conversar mais sobre isso em outros vídeos. E como citamos o braço do Xion, vamos falar então sobre isso, pois eu sei que a hora que o Tristan tentou curar o seu braço e não conseguiu, muita gente aí deve ter dado aquele sorriso bem gostoso. E é bem interessante saber que a magia do Tristan se limita a maldições e doenças, já dando um sinal de que ele tem muito a evoluir ainda. Mas no caso da mumificação do braço do Xion, eu acredito que possivelmente ninguém além do próprio Percival poderia reverter essa situação. Aliás, o Tristan chega a comparar o que o Percival fez com o braço do Xion a algo semelhante ao que os vampiros fazem, de drenar a força vital. E não é estranho ele dizer isso, porque ele deve saber como os poderes vampirísticos funcionam, já que ele tem alguns na família, indicando muito que o filho de Zeldris e Gelda já é uma realidade. E também indica que de fato a magia do Percival é baseada na manipulação da força vital. Mas voltando ao braço do Xion, pode ser que a explicação do porquê do Tristan não ter conseguido curar o seu braço e somente o Percival ter sido capaz seja bem simples, pois talvez seja pelo fato de que o braço do Xion estava praticamente sem vida. Portanto, o Tristan não teria poder para revivê-lo, e o Percival parece que tem sim essa capacidade. E com isso, o Percival pode ser o primeiro a quebrar a barreira entre a vida e a morte. Mas isso também será assunto para a gente se aprofundar futuramente. E ainda falando do Xion, parece que o Nakaba está mesmo querendo investir na ideia de que ele é realmente um suspeito e um traidor em potencial. Pois Tristan explica claramente que ele não poderia deixar de saber que o Percival, com todas aquelas características, não fosse um aliado, ou melhor, um dos 4 cavaleiros. E também temos a Annie que vê que ele está mentindo ou escondendo alguma coisa. Mas eu ainda volto a insistir que o Nakaba não deixaria tão óbvio assim caso ele fosse de fato um traidor. Então eu acredito que ele deva ser um cara muito louco, sádico, um psicopata, e que deve ter seus motivos para agir assim. Até porque, se ele tivesse a todo esse momento outras intenções, o Lancelot provavelmente deveria saber. E outra confirmação muito importante que tivemos neste capítulo, através de uma breve fala do Tristan, é que Elizabeth está realmente bem. Nada de ruim ou de anormal aconteceu com ela, pois se tivesse, certamente ele não iria falar dessa forma. E agora, já falando do Tristan, ele curou todo mundo como já esperado que ele fizesse desde a sua aparição. E agora deu para ter uma noção melhor da sua personalidade também, que me pareceu ser uma mistura perfeita da personalidade de seus pais. Já que no último capítulo ficou a sensação de que ele era mais parecido com Elizabeth. Mas além de ter um lado sério e inteligente, ele também tem um lado pateta que até faz piadas sem graça. Mas e agora, Temos 3 cavaleiros reunidos, mas o 4º cavaleiro, aquele que o Tristan trouxe, simplesmente fugiu. E o nome do próximo capítulo é Leonis em Pânico. Então vamos tentar entender o que levou ele a fugir e por que Leonis estaria num estado de pânico.
Bom, da forma que tudo aconteceu, parece muito que o Tristan sequestrou o último cavaleiro e não explicou nada para ele, ou simplesmente a forma com que ele explicou não o convenceu muito. Ele então quer simplesmente voltar para casa. Mas isso não explicaria o porquê de Leonis estar em pânico. A busca por um cavaleiro perdido em fuga não deveria gerar tanto transtorno assim, a não ser que ele seja de fato uma nova versão do Escanor. Pois se ele realmente é o Galvan ou Gauan e ele herdou o Sunshine, não seria tão surpreendente ele fugir, já que o próprio Escanor também fugiu quando conheceu os pecados e teve medo de machucá-los. お前の呪いとやらも相当物騒なもんなんだろうが。だから止まれと言ったのに。 Mas, sinceramente, apesar de gostar de ter uma referência ao Escanor, repetir a mesma fórmula talvez não seja algo tão interessante para uma história tão inovadora, com tantos elementos novos de grande potencial. Então eu espero de coração que a fuga do quarto cavaleiro não implique que ele será um Escanor 2.0, com os mesmos extremos de orgulho e timidez. Pois eu tenho fé em Nakaba a esse respeito, porque já vimos que o Lancelot e o Tristan também não são meras cópias dos seus pais. E para finalizar, eu tenho uma grande suspeita de que o quarto cavaleiro possa ser de fato uma menina. Porque se a gente prestar bastante atenção, percebemos que em nenhum momento eles não usam nenhum pronome quando falam do quarto. Como nessa fala do Lancelot, ao invés de dizer o quarto cara, o quarto garoto ou o quarto cavaleiro que você trouxe para o castelo fugiu, ele diz apenas a quarta pessoa que você trouxe para o castelo fugiu. Por que falar quarta pessoa? Não faz muito sentido, ao menos que você queira esconder o seu gênero. E eu lembro que eles já mostraram as silhuetas de todos os quatro cavaleiros, e todos claramente pareciam ser homens. Inclusive já até dá para identificar qual deles é o quarto. E também, a profecia se refere a todos eles como jovens rapazes. Mas não podemos se esquecer que o Meliodas se surpreendeu com alguma coisa referente ao quarto. Inclusive, chegando a dizer que a profecia, sendo verdadeira, era o suficiente. O que indica que eles estavam parcialmente certos, mas também acabaram parcialmente errados em alguns aspectos. Portanto, é bem provável que ele tenha magia de cor dourada, mas é uma moça em vez de ser um rapaz. E com isso eu acredito que de uma certa forma, mesmo que ela tivesse as mesmas características referente ao Sunshine, não seria exatamente uma cópia do Escanor. E também seria com certeza muito bom ter uma menina entre os quatro cavaleiros do Apocalipse, só marmanjo não dá. Por fim, eu acredito que Percival, Lancelot e Tristan trabalharão juntos para trazer o quarto de volta. E eu prefiro que não tenha ninguém interferindo além deles. Deixe os quatro cavaleiros lidarem uns com os outros. Mas e vocês? O que acharam de tudo isso? Acreditam que o Percival pode chegar ao ponto de quase matar inconscientemente os seus amigos? E o quarto cavaleiro será um rapaz ou uma garota? Comentem, vamos debater sobre isso e o que pode acontecer também no próximo capítulo. Eu agradeço a cada um de vocês e espero, claro, vê-los no próximo vídeo. Falou, fui, é nóis!